Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que todos estejam bem na paz de Deus. Eu gostaria hoje de tratar o assunto da eleição, a derrota de Edir Macedo nessas eleições. Ele foi derrotado? Não foi? O plano de poder dele foi frustrado, foi adiado? Nós vamos tratar isso nesse vídeo. Eu gostaria que você que não é inscrito nesse canal se inscrevesse, ativasse as suas notificações, dá uma badalada no sino, dá uma badalada bem forte no sino, ativa lá todas as notificações, dá o like e depois comente, põe aí para mim nos comentários as quais são as suas opiniões sobre o assunto que eu estou abordando nesse vídeo. Eu quero deixar bem claro que o meu problema aqui não é com pessoas, mas sim contra o sistema religioso, que além de tirar o dinheiro do povo, do mais sofrido, do aflito, do incauto, através da religião, usando a Bíblia, as escrituras, agora eles estão aí também atacando na política. Imagina só essa soma política e religião com um bando de mau caráter fazendo o trabalho. Então, o que eu queria pontuar com vocês é que o Edir Macedo, há 2 meses atrás, ele numa conversa com bispos e pastores da Igreja Universal, ele disse que para ele não importava quem ganhasse as eleições, se Lula ou se Bolsonaro estavam fazendo uma pressão nele, qual o posicionamento dele e da igreja. Porque a posicionamento do bispo, milhões de pessoas que é da instituição Igreja Universal vai votar em quem o bispo manda. Se o bispo vir com aquela conversa que ele vem, né, que o Espírito Santo o revelou, que Deus o mostrou qual era o caminho, que o caminho era votar no Lula, igual ele fez no passado, que Lula era um homem de Deus. E depois que agora é para ele, para o Renato, é o Bolsonaro é o homem de Deus. Então, causa alguma expectativa. E eu quero falar algo para você. Macedo disse que não importava o lado que ganhasse. Ele queria 50, ele queria eleger 50 homens ou mulheres, de preferência, bispos e pastores da Igreja Universal, que aí ele ia dar as cartas, ele iria governar o país. Mas o que que aconteceu? Qual que foi o resultado? Se foi positivo ou negativo, tem um balanço aí para ser feito e ser analisado. O Partido Republicanos, que é o partido da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, governado pelo Edir Macedo. Macedo é dono desse partido, mesmo que o presidente desse partido lá é o baixinho lá, o Marcos Pereira, o Marcos Odebrecht, o Marcos que foi pego negociando alguns milhões, foi pego em escuta telefônica, gravações telefônicas, negociando alguns milhões em propina, caixa 2, aqueles esquemas, sabe. E o Renato falou para mim, mandou mensagem para mim, uma vez eu o cobrei, ele falou que isso não vai dar nada, vai acabar em pizza. E nós estamos no Brasil, não é assim como que se diz lá no Velozes e Furiosos? Aqui é o Brasil. É, Renato, eu não estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos e se fosse aqui vocês estariam presos, banidos da política. Então vamos lá. O Partido do Republicanos, o Republicanos, antigo PRB, ele elegeu 2 senadores da república. Ele elegeu o vice-presidente do Bolsonaro, o Hamilton Mourão, lá no Rio Grande do Sul, e elegeu a ministra, ex-ministra Damares Alves, lá pelo Distrito Federal. Ah, no em questão de deputados federais, que é o ponto interessante, que aí o Macedo não atingiu a meta que ele queria de eleger 50 deputados. Ele queria eleger 50 deputados, de preferência entre deputados pastores
e bispo da Universal, mas aí ele falhou, aí ele errou, aí ele não conseguiu avançar. Mesmo dentro desses com esses 41 deputados federais, a maior parte dessas pessoas não tem nada a ver com a instituição Igreja Universal. Alguns são até de outras denominações evangélicas, tem até pastores aí no meio, mas não são submissos ao Edir Macedo, não têm nem a mesma linha teológica. E muitos pastores, alguns pastores e bispos, que já era do Republicanos, que já estava aí no seu segundo, terceiro e até quarto mandato, não conseguiram se reeleger. Tem deles que nem para suplente conseguiu, e isso eu acredito que é o povo abrindo os olhos dessa cambada que não está lá para defender pautas morais, igual eles dizem, estamos para defender a família brasileira. Não, eles estão lá para defender a vontade do Edir Macedo, o que o Edir Macedo precisa, eles estão ali para defender os interesses da instituição Igreja Universal, do interesse do Banco Digimais, do Hospital Moriá e de outras empresas que tem o Edir Macedo, Renato e a cambada toda de pastores e bispo da Universal. Eles conseguiram 72 eleger 72 deputados estaduais e distritais. Então, conseguiram aí deputados estaduais, isso 72, isso é espalhado no Brasil todo, dentro das câmaras municipais. E mais uma vez, pastores que já eram deputados estaduais não conseguiram a reeleição, e alguns que eles tentaram colocar, eles não conseguiram. Então, mais uma vez, o balanço que eu faço, que o Edir Macedo me parece que ficou longe de atingir essa meta e objetivo que ele tinha. Para vice-governador, conseguiu eleger um em Roraima, reeleger um vice-governador no Mato Grosso, e no segundo turno tem uma mulher do Republicanos que vai disputar ainda no segundo turno pelo Republicanos. Uma façanha que eu vejo do Republicanos é o Tarcísio foi para o segundo turno com o poste do Lula e o Fernando Haddad, e talvez aí, antes se esperava aí pelas pesquisas, essas pesquisas todas furadas do Brasil, mostrava que o Haddad estava na frente e o Tarcísio estava bem atrás. E só que o resultado da eleição foi o contrário, o Tarcísio mostrou força, avançou, eh, teve uma distância, uma margem boa do Haddad, e vai aí disputar o segundo turno. Eu vejo isso como um ponto positivo para os Republicanos, porque é o maior estado do país, é muito dinheiro, são muitos cargos envolvidos, mesmo sabendo que o Republicanos, ele de certa forma, ele passou a perna, o Macedo passou a perna no Bolsonaro, porque as pesquisas mostravam que o Lula estava na frente do Bolsonaro. Então, na última semana, nos últimos 10 dias, nenhum candidato do Republicanos, principalmente esses ligados à Igreja Universal, naquele panfleto, naquele papelzinho, o santinho, que dentro das igrejas eles falam profetinha, dentro dos profetinhas não tinha o nome do presidente Bolsonaro. Quer dizer, Edir Macedo traiu o Bolsonaro, sim. Ele queria que o Bolsonaro não tivesse se filiado ao PL. Ele queria que o presidente Bolsonaro tivesse se filiado ao Republicanos, que daí sim
o republicano se tornaria aí, com certeza, o maior partido político do momento no Brasil, e aí sim ele daria as cartas e governaria o Brasil do jeito que ele estava querendo. Mas o Edir Macedo se frustrou, não conseguiu bater a meta dele, ele o Bolsonaro foi para o PL, o Macedo ficou magoadinho, traiu, é traidor. O Macedo é Maria vai com as outras, é um traidor. O Macedo, ele só pensa nele, nos interesses dele, no bolso dele. E o político que pensar em fazer uma aliança com o Macedo, ponha isso na cabeça. O Macedo, ele não é apegado à ideologia. A ideologia que ele prega, que ele gosta, é a teologia da prosperidade, que vem para o bolso dele, que vem para as empresas dele, para o banco dele. O Macedo, ele é experiente em trair quem o ajuda, trair quem o manda para frente. Aquelas pessoas ali que estão ali babando os ovos do Macedo, babando os ovos do Macedo, que é uma cambada de babão, quando elas menos espera, o Macedo manda aquele chute bem dado no traseiro. É isso que acontece com os bispos, bispos antigos, pastores antigos, esposas de pastor, famílias de pastores. Você, obreiro, obreira, membro, que que serve a eles na igreja, na instituição, que dá o teu dízimo, da tua oferta, faz fogueira santa. A partir do momento que você tiver o teu primeiro questionamento, você é arrancado fora, você é jogado para trás. E é esse aí o perfil do Edir Macedo. Traiu o Bolsonaro na reta final, na expectativa do Lula ganhar. Eu não posso dizer se teve aí alguma negociação, alguma aproximação, mas ele já deixou o caminho ali. Se o Lula ganhar, ele vai estar ali perto. Olha, no final eu não apoiei o Bolsonaro. Ele vai fazer isso. E esse povo tá aí cagando e andando para isso daí. Ele quer ali, quando a pessoa estiver no poder, ou Lula e o Bolsonaro, ele vai ali aproximar e negociar o seu apoio. Então, o plano do Edir Macedo, eu acredito, foi frustrado. Primeiro porque o Bolsonaro foi para o PL. O PL parece que é o partido que saiu mais fortalecido nessa eleição, pelo menos elegeu muitos deputados, alguns governadores, senadores, alguma coisa assim. E o Edir Macedo tinha aquela expectativa que o Bolsonaro vinha para o lado dele, não veio, ele também não conseguiu botar pastores importantes que estavam ali, eu não vou citar nomes aqui, que são vários, alguns conseguiram a eleição, outros não conseguiram, algumas figurinhas carimbadas que já antes aí do pleito já mudaram de partido e com certeza, quando se definir o segundo turno, que se definir quem ganhar as eleições do segundo turno, também vai ter a dança das cadeiras, e eu acredito que o Republicanos vai dar uma murchada aí, muita gente do Republicano com certeza vai lá para o lado do PL ou vai para o lado do PT. Aguardemos. E mais uma vez eu te peço, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as tuas notificações, dá o like, dá essa força, dá essa moral para mim. Não deixa de dar o like, eu te peço. Dá o like e comenta. Eu fiquei alguns dias parados e eu conto com o teu apoio. Vai lá também, se inscreva no Ricardo Costa na América. Essa semana vai ter vídeos novos e eu conto com a tua ajuda. Fica com Deus, graça e paz.